Tem de bom ânimo. Anima o teu coração. Essa palavra é uma palavra de Deus para você. Essa era a primeira frase que Jesus dizia para todo aquele que procurava Ele por um milagre. Ele dizia isso primeiramente porque Ele sabia que a cura para toda depressão, para toda a crise de ansiedade, é você ter um coração animado. Tenha vontade de acordar todos os dias. Tenha ânimo para levantar todos os dias e correr atrás e lutar. Amém? Até o próprio Deus, Ele tem uma razão para fazer as coisas. Até o próprio Deus teve uma razão para criar todas as coisas, para fazer eu e você. Ele não fez por fazer. Até o próprio Deus tem um ânimo, tem um motivo para existir. E essa razão está lá no início do Evangelho de João, quando ele diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando você for ler essa passagem, você pode também ler da seguinte forma: e no princípio era a razão, e a razão estava com Deus, e a razão era Deus. Esta razão estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio desta razão, e sem esta razão nada do que foi feito se fez. Jesus foi a razão de Deus o Pai ter feito todas as coisas, ter feito eu e você. Amém? Quando João diz isso, ele não diz somente que Jesus foi o agente da criação, foi aquele que criou todas as coisas. Ele fala muito mais do que isso. Ele diz que muito mais importante do que Jesus ter sido o agente da criação, ele diz que Jesus foi a razão pelo qual o Pai fez todas as coisas. Ele é a razão, é o motivo, é o ânimo de todas as coisas existirem. Amém? Então tenha no seu coração um motivo. Se lembre que você não existe hoje, você não vive hoje por você mesmo. Se você pensar que o centro do universo, que o centro da vida é você, você vai desistir quando os problemas vierem. Agora, se você viver por Ele, se você viver por Jesus, e você viver por aquelas pessoas que Ele colocou na tua vida, ao teu redor, aí sim, você vai ter um ânimo, você vai ter um bom ânimo, uma vontade de viver. Amém? Creia na fidelidade de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo aquela fase em que você acha que as promessas de Deus estão distantes, que as promessas de Deus são algo que você um dia ouviu, estão tão longe. Você até guardou lá numa gavetinha, no fundo do seu coração. Parece algo tão difícil de acontecer, mas creia que Deus é aquele Deus que a qualquer momento pode mudar a tua sorte. Amém? Ele é fiel. A Bíblia diz que o profeta Elias, antes de ser levado ao céu, ele escolheu um sucessor. O Senhor mandou que ele buscasse um sucessor. Ele procurou Eliseu e o escolheu como aquele que ia substituí-lo no seu ministério de profeta aqui na terra. E um dia, Elias, caminhando do lado de Eliseu, disse assim para ele: olha, antes que eu seja tomado de ti, pede-me o que quiseres. E Eliseu ouviu aquilo e disse assim: olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: olha, dura coisa pedistes, mas se no momento em que eu for tomado de ti, tu me veres sendo tomado, isso vai te ser concedido. E aconteceu. Aquela carruagem de fogo veio e tomou Elias e levou aos céus. E Eliseu viu aquilo. A Bíblia diz que durante todo o ministério do profeta Elias, estão lá escritos 7 grandes milagres. Não quer dizer que Elias tenha sido usado para realizar 7 grandes milagres. Com certeza foram muitos mais, mas a Bíblia relata somente 7 grandes milagres. E ele foi tomado aos céus depois desses 7 milagres. A Bíblia diz também que Eliseu, que pediu a porção dobrada do espírito de Elias, realizou em vida 13 grandes milagres. Ele foi usado para realizar 13 grandes milagres. Faltou um para ser o dobro de Elias, para ser aquela porção dobrada que ele pediu. Mas a Bíblia diz também que tempos depois de Eliseu ter falecido, ter partido para o Senhor, ele foi enterrado e Israel entrou em guerra. E um dia ali, 2 soldados de Israel foram enterrar um companheiro quando eles viram uma guarnição dos filisteus de longe.
E eles se apavoraram e pegaram aquele soldado que iam enterrar e jogaram na primeira cova que viram. E aquele corpo foi rolando, rolando e caiu dentro de uma sepultura e tocou. Quando aquele corpo tocou nos ossos de Eliseu, a Bíblia diz que aquele homem ressuscitou. Ele se levantou e saiu andando. Mesmo depois da morte, o Senhor foi fiel. Ele completou ali os 14 milagres na vida, através da vida de Eliseu. Eu quero dizer com isso que Deus, ele é fiel, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Por isso, recobre o teu ânimo. Com esses poucos vídeos que eu faço aqui, quando eu venho correr aqui na orla, quando eu venho caminhar, eu não quero dizer sempre que você está sempre em tribulação, né? Porque esses vídeos são uma palavra de ânimo. E não significa que para você vai estar sempre em luta, sempre em tribulação. Eu quero dizer que a depressão e a crise de ansiedade, para vencê-la, é um processo. Por isso são essas palavras de ânimo, para que você coloque no seu coração, se alimente, e vença tudo aquilo que hoje possa se mostrar diante dos teus olhos um gigante. Amém? Cria na fidelidade de Deus. Um dia o salmista Davi, o rei Davi, disse assim: olha, Senhor, não morrerei, mas antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Amém? Tem de bom ânimo, recobre o teu ânimo. Amém? Hoje te levanta, te coloca de pé e creia que o teu Deus é aquele Deus que vai pegar aquela promessa que está lá no fundo do teu coração, guardada e escondida, e vai ser fiel e vai cumprir, só para te fazer feliz, só para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Que essa palavra anime o teu coração, te encha de ânimo, de graça e de força diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém?